Pode continuar, Rafa. Oi, pessoal. Já vamos dar mais uma explicaçãozinha, depois nós vamos abrir um pouquinho para perguntas, tá? O pessoal está entrando ainda. Eu não sei se todos estavam sabendo, porque tinha mais pessoas, né? Espero que todos acabem tendo Tinha iniciativa. 40, mas eles vão voltar. Oi? Tinha 40, mas eles estão voltando. Então, é que nem todos estavam sabendo, né? Foi avisado só por uma parte, né? Porque outros entraram depois. Mas tomara que tomem a iniciativa realmente de entrarem novamente, né? Nós vamos dar mais uma explicação e depois nós vamos abrir para perguntas, né? No comecinho da Parashata, Hashem fala que essa é a descendência de Noah e fala das qualidades dele. Noah era um homem justo e íntegro, que que era justo e íntegro na sua geração. E aí vem o Rashi explica que quando se trata de se lembrar de um tzadik, deve-se falar também, abençoá-lo e falar dos predicados dele. Aí a pergunta que se faz é o seguinte, a primeira vez que aparece o nome Noah não é no início da Parashá, dessa porção, mas sim na porção anterior, no finalzinho da porção de Bereshit, quando Deus resolve destruir o mundo. Então está escrito que Noah encontrou graças aos olhos de Deus. E assim termina a porção de Bereshit, que é a porção anterior. Então, por que que lá Hashem não lembrou dos predicados de Noah? Já que lá foi a primeira vez que Noah foi citado na Torá. Então, o Rebbe explica, parafraseando os sábios do Talmud, que diz o seguinte, que a Lashon Hará, a maledicência, ela atinge três pessoas. Ela atinge e prejudica espiritualmente quem está falando mal, prejudica espiritualmente quem está ouvindo a maledicência e também prejudica espiritualmente de quem está falando, de quem está se falando. Aí vem a pergunta óbvia, mas quem está falando e quem está ouvindo está diretamente, exatamente, seis dias da criação também, depois nós vamos comentar os chats que estão sendo escritos aqui, mas aí o que tem a ver a pessoa sobre a qual se fala mal? Coitada, ela está distante e porque ela é prejudicada. Então, daqui nós vemos que a verbalização das ideias não é simplesmente um som emitido pela nossa boca, não são simplesmente meras palavras, elas têm um efeito espiritual. Se a gente fala mal de alguém, a gente está realçando o aspecto, está dando força para o aspecto negativo dessa pessoa, para os defeitos dessa pessoa. Agora, se a gente está falando bem de uma pessoa, então nós estamos realçando as qualidades dela e estamos tornando ela mais forte. Isso em relação à maledicência. Então, vem outra frase do Talmud e diz o seguinte, que é muito maior a medida do bem do que a medida da fatalidade. Ou seja, que quando há um assunto negativo, podemos estudar o mesmo aspecto no campo positivo. Se falar mal de alguém distante pode atingi-lo, muito mais se falando bem da pessoa. Então, por que que Hashem não falou bem do Noah na porção anterior? Porque Hashem sabia que o Noah precisava de uma força extra quando ele começou a se preparar para enfrentar o dilúvio. Então, é nessa porção de Noah que o próprio Noah precisa de uma força adicional, de uma bênção divina para ele poder enfrentar todo o dilúvio e para poder enfrentar, antes mesmo do dilúvio, a hostilidade das pessoas, da humanidade. Está escrito no Midrash que as pessoas em volta da arca queriam impedir Noah e sua família de entrarem na arca e queriam destruir a arca. Por isso Hashem colocou animais ferozes cercando a arca, protegendo a arca dos vândalos, daquelas pessoas que tensionavam destruí-la. Então Noah passou por um aperto, por um estresse bem grande.
Então, para isso, para ele não fraquejar, ele precisava de uma força adicional. Por isso, o próprio Criador do mundo, em se tratando de falar do Noah, ele acrescenta falando das qualidades do Noah. Quando ele fala das qualidades do Noah, automaticamente ele está fortalecendo o Noah, está fortalecendo a alma do Noah. O Noah está saindo mais forte espiritualmente. Dessa forma, ele pode enfrentar todos os desafios, todos os percalços que existem, que vão surgir pela frente. Vamos nos lembrar que no final da porção, a humanidade novamente caiu. Ela construiu uma torre, que é a Migdal Bavel, a Torre de Babel. A humanidade estava unida, mas era contra Deus. Há um rabino de uns 200 anos atrás, que baseado no Midrash, ele falava que era uma torre que lançava projéteis, lançava foguetes. Então, uma teoria que a Torre de Babel era uma torre de lançamento de foguetes. Eles queriam atingir o céu porque eles queriam enfrentar Deus. Por isso, é interessante que a geração de Noah perdeu esse mundo, o mundo físico, e, segundo os sábios, não vai se levantar na ressurreição dos mortos. Mas a geração da Torre de Babel, apesar de ter perdido o mundo vindouro, não ressuscitará. Ela não foi totalmente destruída por Deus. Uma parte foi destruída, mas outra parte foi foram confundidas as línguas, e uma terceira parte se degenerou fisicamente. Uma pequena curiosidade, a Torá não acredita em evolução. Nós podemos fazer muita macaquice, mas não quer dizer que nós somos descendentes de macacos. Não tem nada a ver. Nós temos uma faísca divina, mais do que outros símios ou primatas, etc. Mas, de qualquer forma, o Midrash fala exatamente ao contrário, que por conta de uma maldição, Deus amaldiçoou um terço da humanidade morreu na época da Torre de Babel, um terço. O outro terço teve as línguas confundidas e o terceiro terço se degenerou fisicamente. Então, existe uma teoria que entre os macacos da atualidade, o orangotango é descendente de seres humanos. Não houve uma mutação ao contrário, uma degeneração ou uma involução genética. Houve sim a efetivação de uma maldição divina e por isso, de uma forma extraordinária, uma parte dos seres humanos acabaram se transformando em orangotangos. Existe essa teoria bem interessante do Midrash. De qualquer forma, o dilúvio preparou o mundo para um mundo melhor, e depois está uma comparação que Noah, apesar de ser elevado, ele não era considerado justamente um tzadik se fosse na geração de Abraão, de Moshe e de David. Abraão revelou Deus no mundo. Moshe Rabbeinu revelou a Torá, a sabedoria infinita de Deus no mundo. E o rei David, ele iniciou a monarquia, que vai culminar com a coroação não só do Mashiach, mas da própria divindade. Quando Hashem se revelar no mundo, ele vai ser de forma revelada, coroado como o rei do universo por toda a humanidade. Lembrando que Deus não tem nem cara, nem cabeça, nem corpo, mas vai ser no sentido mais profundo que Deus vai ser coroado por toda a humanidade. Que seja o mais rápido possível. Amém, que assim seja. Nós vamos agora abrir um espaçozinho aqui para fazerem perguntas. Parece que já tem algumas perguntas aqui nos chats. Vamos dar uma olhadinha. Então, as gerações... então, a pergunta. Então, a maioria das almas dessa geração são reencarnadas? Então, elas não vão ter parte no mundo vindouro. Mas não necessariamente. Exatamente, Marmol. Ursos e leões. Eu gosto do Marmol, que ele é bem específico em cada informação, detalhista. É muito importante a precisão das informações para termos cada vez mais a precisão dos fatos, né? Os 6 dias da criação correspondem aos 6.000 anos
que foram vivenciados, estamos vivenciando. A criação, então, ainda está em processo. Interessante a observação. A criação ainda está em processo? Sim, a criação não somente desse mundo, mas a criação do mundo vindouro, que será desencadeado pelo mérito dos nossos pensamentos, das nossas falas e das nossas ações. Nós estamos com os nossos méritos desencadeando o surgimento de uma nova era, de um novo mundo, de uma nova realidade. Por isso nós estamos, sim, vivenciando ainda os 6 dias da criação, nesse último milênio, que é o 6º milênio, antes do 7º milênio. Lembrando que o Shabat começa, normalmente, se acende as velas 20 minutos antes do pôr do sol, e na cidade de Jerusalém, 41 minutos antes do pôr do sol. Então já estamos na época da revelação do Mashiach. O Rebbe prometeu, ele há de cumprir com a promessa dele. Deixa eu ver mais aqui uma observação. Rabino, por favor, a palavra de Hashem não contenderá mais o meu espírito com o homem. Isso está de forma literal ou alegórica. Sim, aqui a gente consegue entender de uma forma mais espiritual, né? Essa ideia. Sim, Hashem, ele não mais tolerou a perversão, a iniquidade humana, por isso houve o dilúvio, a destruição do mundo. Mas Hashem prometeu também que não mais destruiria o mundo pelas águas, né? E Hashem, está escrito, a Torá foi entregue numa linguagem humana, por isso tem muita coisa metafórica, que Hashem se arrependeu. Hashem não muda de ideia, Hashem é o pleno infinito, mas é uma linguagem metafórica, que Hashem se entristeceu ou se arrependeu. Arrepender-se, entristecer-se são atributos humanos e não divinos, mas já que a Torá foi dada na linguagem humana, então existem aspectos metafóricos também. Sobre o gigante Og, ele foi diante do dilúvio. Qual o mérito de ele ter sobrevivido? É uma excelente pergunta. Edson, você me pegou. Qual que é o mérito dele ter sobrevivido? Algum mérito ele tem, realmente eu tenho que procurar nos Midrashim, nas explicações, no Talmud, etc. Mas talvez em função do mérito que ele teria no futuro, que ele ajudaria o Abraão, falando sobre Lot, etc. Realmente ele se agarrou à arca, mas o tamanho dele, a dimensão física, é metafórica. Não necessariamente ele era um gigante, conforme o Midrash fala, o gigantismo dele talvez fosse na força espiritual dele. Mas realmente ele sobreviveu porque ele foi, realmente deve haver algum mérito, mas ele foi o responsável por relatar, ele era a testemunha viva da qualidade. Ele viveu quase 1000 anos, porque as pessoas antes do dilúvio viviam muito, né? Então ele viveu pelo menos uns 500 anos, entre 500 e 1000 anos. O Og, ele está vivo na geração de Abraão e ele foi abatido por Moshe 7 gerações depois. Então ele viveu bastante, né? Hashem escolheu alguém para ser o representante vivo, o testemunho vivo daquela geração que pereceu. Realmente porque ele tinha qual mérito por ele ter sobrevivido? Realmente temos que pesquisar isso. Pode ser que em função, Hashem viu alguma coisa especial na alma dele, o favor que ele faria para Abraão, etc. Temos que pesquisar um pouquinho mais, porque ele e não outra pessoa, certo? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, mais alguma observação? Por gentileza, tenham a bondade, pessoal. Então, eu pedi o Jefferson para abrir o microfone de todos, para alguém poder se manifestar aqui em relação a perguntas, dúvidas, alguma coisa que possa ser esclarecido. Rav, Sim. em vez de abrir o microfone de todos, a pessoa que for fazer a pergunta abre o próprio microfone, porque senão Perfeito. vai dar aquela confusão toda, ninguém vai ouvir nada. Perfeito. Quem Então, tiver interesse em fazer, quem quiser perguntar, é só abrir o microfone, pessoal.
Alguém tem mais alguma pergunta? Antigamente, os professores de cursinho, eles brincavam. Eles falavam assim para os alunos: se vocês não têm nenhuma pergunta, é sinal que ou vocês entenderam absolutamente tudo, ou vocês não entenderam absolutamente nada. Aí toda a classe caía na gargalhada. Rafa, tem no chat 2 perguntas. O quê? Ah, tem uma pergunta? Cadê? Duas. Deixa eu ver. Um momentinho. Ah, Uma da Elaine e outra do Luiz Ricardo. assim, acontecerão as pragas do Egito novamente nessa geração antes da revelação do Mashiach? Não. Não ocorrerá. Tudo que é previsto de mal e de negativo não necessariamente tem que acontecer, porque a configuração da humanidade pode mudar. Então, é tudo que, segundo a tradição racídica, tudo que poderia ocorrer de mal já ocorreu e não necessariamente precisa ocorrer por ocasião da revelação do Mashiach, tá? Existe uma ideia de que os povos vão se degladiar, estou falando os povos ruins, negativos, as ditaduras, os mal intencionados, mas o Rambam, ele dá a opinião final em todo esse assunto, que somente saberemos o que realmente ocorrerá na hora que estiver ocorrendo, porque as previsões são passíveis de mudança de acordo com a configuração espiritual da humanidade. A única coisa que não pode mudar são previsões boas. Tudo aquilo que de bom e positivo que foi previsto, forçosamente tem que ocorrer. Tudo o que foi previsto no campo negativo não necessariamente precisa ocorrer, porque a configuração da humanidade vai mundo de tempos e tempos. Outra pergunta, os demônios também estiveram na arca? Então o Midrash fala que Noah convidou o casal de demônios para entrar na arca. Um homem e uma mulher, só que eram demônios, né? Inclusive, o demônio homem, ele se uniu à esposa do Ram. E aí nasceu um outro gigante, que estava também ligado à arca do lado de fora, que era o Sihon. Não o Og, mas o Sihon. E para encobrir isso, o Ram se uniu à própria esposa. Era proibido os casais se unirem dentro da arca, né? Então, o Ram já era meio diferente, né? Então, tinha um casal de demônios. Demônios é um conceito, não são os anjos do mal. Esse demônio, que é chamado de as iniciais é Shin Dalit. Uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta aqui. Além, tinha um casal de demônios. Aqui a Berenice perguntou: o Noah foi ferido na arca? Sim. Está escrito que quando acabou o dilúvio, ele saiu da arca, que restou só Noah, mas a palavra restou é ach, e denota um problema que estava ocorrendo com Noah. O Noah ele estava exausto, porque ele durante um ano teve que cuidar de toda a bicharada dentro da arca, que eram, sei lá, eram inúmeros animais de todas as espécies. Era um verdadeiro zoológico, ele teve que cuidar de todo mundo. E uma vez o Noah atrasou a comida do leão. E o leão deu uma arranhada, uma patada e machucou o Noah, tá? O leão. Aí a pergunta que se faz, mas Hashem escolheu esses animais para eles sobreviverem ao dilúvio? E como que o animal faz isso com Noah? Então a explicação é que tem uma lição profunda para todos nós que temos uma missão na vida, que nós não devemos esmorecer, que muitas vezes, apesar da nossa missão de elevar o mundo espiritualmente e de aproximar as outras pessoas de Deus, muitas vezes ocorre, mesmo dentro da arca, mesmo nós protegidos, dentro da nossa ideologia, dentro dos nossos princípios, da ética, da moral, dentro do nosso estilo de vida, muitas vezes também tem altos e baixos. Podemos ser feridos, podemos ficar exaustos, mas não devemos esmorecer, porque é sinal que a missão está dando certo. Na verdade, apesar do Noah estar ferido pelo leão e também estar exausto por ter cuidado de todos os animais, ele sobreviveu ao dilúvio e ele se empenhou para construir um mundo novo. Essa é a grande lição. Por um lado, Noah ficou ferido, por outro lado, ele sobreviveu ao dilúvio, mesmo ferido. Então, a pergunta aqui da Juraci, ele era um justo.
Justo significa uma pessoa iluminada, uma pessoa que tem mais virtudes do que falhas, uma pessoa conectada com Deus. Então tem os dois aspectos, que sim, ele era justo, e outro é que ele era só justo na geração dele. Já na geração de Abraão, não. A Torá não fala claramente, mas o Midrash fala que Abraão se encontrou com Noah. Abraão tinha Noah, o valor numérico, a numerologia da palavra Noah, Nun é 50 e Het é 8, 58. Quando Abraão Avinu, quando o primeiro judeu tinha 58 anos, Noah faleceu. Ou seja, até os 58 anos, Abraão teve contato com Noah e estudou com Noah. Com quantos anos Noah faleceu? Com 950 anos. Ou seja, nos últimos 50 anos da vida de Noah, já estava presente Abraão. E Noah teve contato com Abraão e lhe ensinou muitas coisas. Abraão foi, sim, aluno do Noah. A Torá não fala isso, mas reserva para o Midrash. Certas informações foram reservadas para outras obras, estão nas entrelinhas da Torá. Mais uma pergunta, pessoal? Rabi, Shalom. Sim. Oi? Eu tô com saudade de minha esposa, vai aparecer o nome dela, mas é Caio. Sim, pode falar, Caio. Tudo bem? Tudo bem, Baruch Hashem. Graças a Deus. Sim. Em Bereshit, em Gênesis 8, 1, ele Sim. fala que Deus faz passar o espírito de consolo sobre as águas e aquietaram-se as águas. Sim. Por que ele fala de Deus faz passar o espírito sobre as águas? Se de uma forma literal poderia se dizer assim, e Deus acalmou as águas, entendeu? Sim. Se dissesse assim, Deus acalmou as águas, a gente entenderia. Mas por que falar assim, Deus fez passar o espírito de consolo sobre as águas? Sim. Na verdade, tudo o que acontece no plano físico é um reflexo do plano espiritual. Algumas dicas são colocadas na Torá para sabermos que existem interpretações mais profundas. Então, a Torá é uma sabedoria infinita, divina e sofisticada. Então, Hashem manda os recados até na Torá revelada, no preto no branco, na Torá escrita, de que nós devemos nos aprofundar um pouquinho. Existe um Midrash que fala que Moshe Rabbeinu pediu para o Mar Vermelho ele se abrir, mas o anjo representa, eu já comentei isso numa resposta aqui, anteontem, um anjo representativo, representante do Mar Vermelho, ele não quis abrir as águas. Então começou uma discussão entre o Moshe e o anjo, até que com a força de Deus, Moshe acabou vencendo essa parada e convenceu o anjo a abrir as águas do Mar Vermelho. A mesma coisa aqui. Hashem, que quer dizer que Hashem fez passar o espírito da serenidade sobre as águas, etc., significa o seguinte, que Hashem providenciou com que a configuração espiritual fosse mudada para que as águas se acalmassem. Ou seja, os anjos representantes de todos os mares e todos os oceanos, do fundo do mar, das placas tectônicas, dos vulcões, das águas sulfurosas e de todo o tsunami, esses anjos receberam a orientação divina para se acalmarem. Então, houve uma ordem no começo do dilúvio e Deus teve que dar a contra-ordem. Essa passagem que você citou é a contra-ordem em relação aos anjos para que as águas se acalmassem. Certo? Ok. Então, no caso, só para entendimento, é como se o dilúvio fosse uma alteração do curso natural da natureza, segundo a ordem do Eterno, e agora ele ordena que volte ao normal o curso da natureza. Mas a quem ele ordena? Não as águas. Quando fala que ele ordena a água, está subentendido que ele ordena aos anjos responsáveis por cada mar, por cada rio, por cada fonte de água, pelos mares subterrâneos, pelos abismos, pelas águas da precipitação pluviométrica, das chuvas, das tempestades, há miríades, um sem número, um exército de anjos responsáveis por cada coisa. Então, o dilúvio teve que ter a participação de um verdadeiro exército de criaturas espirituais, fazendo com que ocorresse todo o aspecto da destruição da humanidade no campo material. Muito bem lembrado, Ivan, que foi obrigado. Imagine, um prazer. O Ivan, ele comentou realmente foi a resposta sobre os anjos que eu escrevi eu gravei no áudio, né? Dessa parada aí do Moshe
com o anjo representante do Mar Vermelho. Tudo isso não está na Torá escrita. E por que Deus não colocou tudo na Torá escrita? Curiosamente, a Torá escrita caiu na boca ou nas mãos dos povos do mundo, das outras religiões, mas a Torá oral não. Então, algumas informações foram mais reservadas. E agora nós temos a oportunidade de estudar com todos vocês também os Menor, que são os defensores do monoteísmo, da revelação de Deus nesse mundo para todas as nações. Mais uma perguntinha, pessoal, senão nós vamos aqui dar uma finalizada. Alguma pergunta a mais? Vamos aproveitar a oportunidade, pessoal. Sim, todas as explicações bonitas, comentário aqui do Edson, explicação linda, explicação, etc., não é minha. Na verdade, a explicação da Torá. Eu também acho bonito, eu também experiencio e vivencio essas mesmas informações que vêm da Torá. A Torá é infinita em aprofundamento e futuramente todos nós vamos nos tornar imortais porque precisamos como prazo mínimo para nos entretermos na sabedoria de um Deus revelado no mundo, nós precisamos de, no mínimo, o prazo da eternidade e da imortalidade para estudarmos a Torá. Aí pode surgir a pergunta, mas, Rabino, por que a imortalidade no campo físico, se já existe a imortalidade no campo espiritual? Por que o mundo vindouro tem que ser no campo físico e não no campo espiritual? No campo espiritual, a alma está separada do corpo. Não seria justo recebermos a recompensa pelos nossos méritos de Deus com a alma separada do corpo? Afinal, quem cumpriu o mitzvot nesse mundo não foi só a alma, não foi só o corpo, foi a alma unida com o corpo. Então, apesar de que a alma no paraíso celestial já recebe uma recompensa de Deus, receberá uma recompensa incomparavelmente maior, beirando ao infinito, quando ela novamente, particularmente dos entes queridos, adentrar novamente no corpo. Já que corpo e alma se uniram para fazer a vontade de Deus, na hora de receber a recompensa maior, novamente corpo e alma deverão estar unidos para receber a recompensa por aquilo que eles fizeram, operaram e efetivaram conjuntamente. Muito bem, pessoal. Agradecemos a atenção de todos. Desejamos uma excelente noite e que Deus possa iluminar cada vez mais as nossas vidas com muitas bênçãos, bênçãos reveladas, até a revelação do Mashiach a qualquer momento, uma nova era onde nós vamos poder nos dedicar a Deus totalmente, a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Uma boa noite, shalom e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.